Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa live semanal. É com um enorme privilégio que eu te recebo aqui. Se é a primeira vez que tu estás a assistir a uma destas nossas lives, seja muito bem-vindo. As nossas lives acontecem todas as semanas, às sextas-feiras, à 13h. Eu trago sempre uma partilha, uma reflexão, ferramentas para o nosso desenvolvimento pessoal e também para o nosso desenvolvimento profissional. Excepcionalmente, esta semana eu não estou em direto, este vídeo saiu em estreia, mas excepcionalmente esta semana não estou aqui em direto, apesar de talvez tu estejas a chegar aqui a alguns dos vídeos que tu vês são gravação ou gravações de outras lives que nós tivemos, mas o objetivo é sempre o mesmo, trazer-te partilhas, trazer-te reflexões, trazer-te ferramentas que possam ser úteis para o teu dia-a-dia, para o teu crescimento pessoal e profissional, que é exatamente isso que estamos aqui a fazer. Se ainda não subscreveste este canal, subscreve este canal, porque assim também é uma forma de nós sabermos que este conteúdo é útil para ti, também é uma forma de tu nos ajudares a crescer e se conheceres outras pessoas que sejam interessadas nestes temas de crescimento profissional, inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, então partilha com eles este nosso canal, este nosso vídeo, onde nós trabalhamos sempre fundamentalmente em 4 pilares fundamentais: mentalidade, autoconhecimento, planeamento e ação. E aliás, estes 4 pilares são a base do nosso programa, dos nossos programas. Um dos nossos programas chama-se Método MAPA, justamente porque MAPA são estes 4 pilares: mentalidade, autoconhecimento, planeamento e ação. Ação porque nós queremos fazer mudanças, então sem ação não há transformação. Também precisamos de planeamento, porque senão nós vamos estar a tomar ações aleatórias, então nós precisamos deste planeamento, mas este planeamento é um planeamento estratégico, por isso eles têm que estar alinhado com o quê? Com o nosso autoconhecimento, porque caso contrário nós vamos estar simplesmente a tomar ações que nós vemos, e nós já vamos falar nisso nesta nossa live, então vamos estar a tomar ações daquilo que nós achamos que deve ser, sem realmente nos questionarmos se as ações que nós estamos a tomar são alinhadas com quem nós somos. E mentalidade, que nós precisamos de ter uma mentalidade de crescimento, de possibilidades, de foco nas soluções, para que consigamos então alcançar os nossos objetivos e nos desenvolvermos e progredirmos e sentirmos felizes e realizados e fazer tudo isto de uma forma que seja leve. Então, mentalidade, autoconhecimento, planeamento e ação. São estes 4 pilares do nosso método MAPA. Mas bem, o que é que nós vamos falar hoje? Hoje nós vamos falar algo que eu diria que tem ocupado os meus pensamentos nas últimas semanas. A verdade é que é algo que ocupa os meus pensamentos nos últimos anos e pelo feedback que eu tenho recebido, também é algo que ressoa profundamente, pelo menos com muitas pessoas que fazem partilhas, que me enviam e-mails, mensagens e que deixam comentários, e é algo que eu acredito que vai ser muito útil para ti. Então, esta semana eu partilhei no meu Instagram, na minha rede Instagram, nas histórias do meu Instagram, eu partilhei uma reflexão. Aliás, eu partilhei a citação de um livro e dessa frase simples, dessa citação, algo que eu gosto de fazer, sobretudo quando eu estou a ler algo para me incitar o meu próprio crescimento, e é o objetivo da leitura, é não só ler, também reter e trazer para a minha vida aquilo que eu estou a ler. Então eu partilhei uma citação e dessa citação eu fiz uma reflexão e acabei por perguntar nas histórias do meu Instagram. E já agora, se não me segues no Instagram, segue-me no Instagram, anaritacosta.pt, faz lá o teu seguir, porque eu partilho sempre também outros conteúdos nas redes sociais do Instagram. Então eu partilhei nas histórias esta citação, que eu vou ler-te qual é que é esta citação, assim ficamos todos na mesma página, literalmente na mesma página. E a citação que eu partilhei nas histórias do Instagram é a seguinte: aponta-me um homem que dê o mínimo valor ao tempo, que saiba o que vale cada dia, que compreenda que todos os dias ele morre a cada momento. Eu vou repetir. Aponta-me um homem que dê o mínimo valor ao tempo, que saiba o que vale um dia, que compreenda que todos os dias ele morre a cada momento. Então nós até poderíamos ficar só com isto, que compreenda que todos os dias ele morre a cada momento, porque o nosso tempo é finito, nós procuramos sempre ter mais tempo, mas a verdade é que nós não podemos ter mais tempo, nós podemos usar o nosso tempo de forma sábia. E depois continua a dizer assim: dependerás menos do amanhã se aproveitares bem o dia de hoje. Todo o resto é emprestado, só o tempo é o nosso bem.
Eu vou repetir. Dependerás menos do amanhã se aproveitares bem o dia de hoje. Todo o resto é emprestado. Só o tempo é o nosso maior bem. E então eu acabei por partilhar esta citação, que é uma citação da filosofia estoica, e fiquei-me num ponto que é: o tempo é o nosso bem. Eu até escrevi na partilha que eu fiz, na reflexão que eu fiz, eu escrevi: o tempo é o nosso maior bem. Usei aqui este adjetivo maior. E para partilhar a minha reflexão, então, hoje o que é que nós nos vamos debruçar justamente? Hoje nós vamos nos debruçar nisto. O tempo é o nosso maior bem. Então é justamente aqui que eu me quero debruçar na nossa live de hoje. Então, a partir desta simples frase, o tempo é o nosso maior bem, e daquilo que eu partilhei, eu fiz uma reflexão. E recebi algumas mensagens que até me surpreenderam, onde muitas pessoas partilhavam mesmo que sentem que estão a perder tempo. E muitas vezes usavam isto, faziam o vínculo disto com a questão do trabalho. Eu sinto que estou a perder tempo num trabalho sem significado. Eu sinto que muitas vezes estou a contar os minutos para chegar ao final do dia. E eu percebi que nós tocamos aqui num ponto que é um ponto bastante sensível e que me fez pensar. O seguinte: nós estamos tão preocupados, e mesmo usando esta expressão, tão preocupados em ganhar tempo, em ter mais tempo, em otimizar o nosso tempo, nós estamos tão ocupados em não perder tempo, que raramente nós paramos para nos questionar se estamos a usar o nosso tempo com um verdadeiro propósito. Então eu vou repetir. Nós estamos tão focados em ter mais tempo, em ganhar mais tempo, em otimizar mais o tempo, em não perder tempo, que raramente nós paramos para questionar se estamos a usar o nosso tempo de uma forma sábia. Se nós estamos a usar o nosso tempo com um verdadeiro propósito, especialmente no que toca ao trabalho. E porquê no trabalho? Porque no trabalho é onde nós passamos uma parte significativa do nosso tempo. Então hoje o objetivo desta nossa live, eu quero partilhar contigo esta reflexão que eu fui fazendo, que para mim foi uma reflexão que me aprofundou, que me ajudou a ver mais horizontes, a me questionar mais, fazer esta reflexão contigo sobre o tempo, que é o nosso maior bem. Então, o nosso maior bem não são as coisas materiais que nós temos, o nosso maior bem é aquilo que nos é dado e que muitas vezes nós usufruímos dessas coisas que nos são dadas como se fossem garantidas. E a verdade é que o tempo é aquele bem que ele está a cada momento, como eu li, todos os dias nós morremos mais um bocadinho. Então, eu espero que esta perspectiva que nós que vamos ter aqui hoje nesta nossa live te possa também ajudar a despertar e, sobretudo, a usares o tempo de uma forma mais sábia, e tu e eu usarmos o nosso tempo de uma forma mais sábia. Então, partilhando aqui a minha reflexão, daquela reflexão que eu fui fazendo, eu comecei por usar uma primeira frase, que é esta frase aqui da filosofia, que nos diz: não são as coisas... Deixa eu ver se eu agora consigo. Não são as coisas que perturbam as pessoas, mas sim a visão que elas têm das coisas. Então, não são as coisas que perturbam as pessoas, mas sim a visão que elas têm das coisas. E logo aqui nós poderíamos fazer uma reflexão bastante profunda, no sentido em que não é aquilo que nos acontece, mas sim a forma como nós lidamos com aquilo que nos acontece. Não é aquilo que nos acontece, mas a forma como nós lidamos com aquilo que nos acontece. Porque a forma como nós lidamos com aquilo que nos acontece, ou seja, é as nossas percepções, as nossas interpretações, é que vão nos levar a ter determinadas atitudes. E são estas atitudes que vão potenciar e que vão desencadear outros acontecimentos na nossa vida. Então, logo esta primeira frase, citação da filosofia estoica, quando eu pensei o tempo é o nosso maior bem, logo a seguir veio-me esta questão, que é também uma frase da filosofia estoica, que não são as coisas que perturbam as pessoas, mas sim a visão que nós temos delas. Então não é o tempo em si, é como nós estamos a usar o nosso tempo. E eu já vou dar aqui alguns exemplos para nós percebermos que o tempo, a forma como nós usamos o nosso tempo é por vezes algo subjetivo. E levou-me também para outra citação, que é esta que nos diz: há coisas que estão dentro do nosso controle e há outras que não estão dentro do nosso controle. E isto levou-me então a nós podermos fazer
uma reflexão que fosse uma reflexão, ou eu fazer uma reflexão que fosse mais profunda e que agora estou a partilhar contigo. Estas duas ideias, elas estão interligadas e têm tudo a ver com a forma como nós usamos e como nós experienciamos o tempo na nossa vida. Vamos pensar aqui um bocadinho em conjunto. Já notaste como o tempo parece passar de forma diferente dependendo daquilo que nós estamos a fazer? Ou seja, se nós estivermos a fazer uma atividade que nós amamos, nós vamos sentir que o tempo está a voar. Enquanto que se nós tivermos 5 minutos numa reunião, que é uma reunião que parece super entediante, parece que aquela reunião vai demorar uma eternidade. Então aqui está a diferença. Isto mostra-nos algo que é realmente muito poderoso. É que a nossa experiência do tempo não é apenas objetiva. A nossa experiência do tempo é subjetiva e está relacionada ao quê? Está relacionada ao significado que nós atribuímos àquilo que fazemos. Então, deixa-me reformular ou dizer novamente isto que eu acabei de dizer com base nestas citações que nós temos aqui. Não são as coisas que perturbam as pessoas, mas sim a visão que elas têm delas. E há coisas que estão dentro do nosso controle e há outras que estão fora do nosso controle. Umas vezes nós sentimos que o nosso tempo está a voar em determinadas atividades e em outras atividades nós sentimos que parece que o tempo nunca mais passa. Vamos perceber isto. O tempo passa exatamente da mesma forma. A nossa experiência do tempo, ou seja, a forma como nós interpretamos aquilo que estamos a fazer, a visão que nós temos das coisas, é que nos vai dizer se o tempo parece que está a passar mais rápido ou não. Então isto é uma experiência não objetiva, mas sim uma experiência subjetiva. Tem a ver com a interpretação que eu estou a dar ao tempo. E isto levou-me a continuar, então esta foi a base desta minha reflexão que me leva a 3 níveis de reflexão. Quando eu refleti sobre esta ideia do tempo, sobre esta ideia de que o tempo é o nosso maior bem, eu identifiquei 3 níveis de reflexão que eu quero partilhar contigo hoje. E o primeiro nível de reflexão passou por 3 perguntas fundamentais. E eu vou, ao longo desta nossa live, então eu vou partilhando estas três perguntas fundamentais que me levaram a algumas ações que eu considero que são importantes não só para mim, mas para a sociedade em geral. E uma das perguntas que eu me fiz a mim mesma foi: onde é que eu estou a usar o meu tempo? Onde é que eu estou a usar o meu tempo? E deixa-me partilhar um bocadinho isto sobre onde é que eu estou a usar o meu tempo e porque é que esta pergunta é importante. Mesmo em sessão, muitas vezes chegam clientes até mim, empreendedores, empresários, pessoas que se querem desenvolver profissionalmente, líderes, que se querem desenvolver e serem mais produtivos. A primeira coisa é nós percebermos e analisarmos para onde é que está a ir o nosso tempo. E um dos exercícios que eu proponho que façam é, durante uma semana típica, vamos fazer uma análise exatamente de tudo o que acontece desde o momento em que tu acordas até ao momento em que tu deitas. Eu sei que isto parece um bocadinho chato, mas a verdade é que dá-nos um ponto para nós podermos analisar. Nós só podemos fazer mudanças daquilo que nós conseguimos observar e daquilo que nós conseguimos analisar. Todo o resto é muito subjetivo. Então, uma das primeiras coisas é perceber onde é que eu estou a usar o meu tempo. E o primeiro nível que nós vamos refletir aqui é distanciar-nos para ver a vida, para ver a nossa vida, em vez de estarmos focados na vida do outro. E o primeiro nível é sobre como nós frequentemente desperdiçamos o nosso precioso tempo, vamos lhe chamar assim, muitas vezes ao olhar para fora de nós. E quando nós estamos a olhar para fora de nós, tipicamente, nós estamos muitas vezes a olhar para a vida das outras pessoas, em vez de vivermos a nossa vida mais plenamente. E onde é que nós vemos muito isto a acontecer? Nós vemos muito isto a acontecer nas redes sociais. Nós vemos constantemente pessoas a exibirem o seu trabalho de sonho, a exibirem as suas rotinas motivadoras, a exibirem as suas conquistas profissionais. E o que é que acontece aqui? Nós comparamos-nos a essas pessoas. E muitas vezes esta comparação faz com que nós nos sintamos o quê? Inadequados. E muitas vezes o facto de nos compararmos, nos sentirmos inadequados, isto muitas vezes leva-nos a questionar as nossas próprias escolhas. Eu lembro-me de uma cliente ter referido numa das sessões e ter comentado numa das sessões que ela passava horas a ver perfis no LinkedIn. E ela passava essas horas a ver esses perfis e a ver como todas as outras pessoas tinham carreiras perfeitas e realizadas. E o que é que isto fazia? Fazia que ela
não só se sentir-se mal com ela mesma, mas mais importante que tudo, estava-lhe a roubar tempo. Tempo precioso que ela poderia estar a usar para transformar a sua própria realidade. Bem dito tempo que ela decidiu mudar isso, e por isso começamos as nossas sessões, como não só de desenvolvimento, planeamento estratégico, mas de mindset, de gestão das suas emoções, de gestão social. Então é muito importante nós fazermos esta questão, que é: onde é que eu estou a usar o meu tempo? Onde é que eu estou a usar o meu tempo? E isto é uma questão fundamental para que eu possa começar a crescer. E então, no contexto profissional, em que muitas vezes nós estamos constantemente a comparar-nos ao outro, quantas vezes é que nós nos sentimos frustrados a ver a aparente satisfação profissional das outras pessoas, enquanto estamos a sentir um vazio no nosso próprio, dentro de nós? E as redes sociais, o que é que acontece? As redes sociais vieram potenciar isso ainda mais. Não é que isto já não existisse, não é que a comparação só começou a existir nas redes sociais, nada disso. A comparação sempre existiu. Esta comparação tornou-se ainda mais alarmante, ou intensificou-se, com a questão das redes sociais, porque agora vivemos num mundo globalizado. O que é que nós vemos nas redes sociais? Nós vemos uma versão editada da vida das outras pessoas. E muitas vezes nós estamos a fazer o quê? Nós estamos a comparar os nossos bastidores ao palco das outras pessoas. Reparem, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que tu vês, por detrás disso existem muitas coisas que tu não estás a ver. É quase como tu agora estás a ver-me aqui, não é? Mas por detrás disto eu tenho um livro, eu tenho o meu caderno para apontar as minhas aulas, eu tenho lenços de papel, então estes são os meus bastidores, à minha volta estão os meus bastidores. E nas redes sociais é exatamente isso que acontece. E na comparação em geral é isso que acontece. Quando nós nos comparamos, nós só estamos a ver um recorte da vida daquela pessoa. Nós não estamos a ver toda a vida daquela pessoa. E nós, realmente, para fazermos as mudanças, não podemos estar a fazer as mudanças a partir daquilo que nós vemos. Porque senão nós estamos só a ver o quê? O recorte da vida da outra pessoa. E para aquele recorte que nós vemos, e para aquilo que nós estamos a assistir, existe todo um background, todos uns bastidores que é importante nós conhecermos. Porque por vezes nós podemos não gostar assim tanto dos bastidores daquela pessoa. O que é que eu quero dizer com isto? Os bastidores é o preço que a pessoa tem que pagar para conseguir determinadas conquistas na vida dela. E o preço que tem a pagar, quando falamos nesta questão do preço, são as atitudes, são as escolhas, são as decisões diárias que aquela pessoa necessita de ter todos os dias para viver a vida que ela deseja. E o que é que eu quero dizer com isto? Quando alguém vive alinhado com a vida que ela deseja, que constrói a vida que ela deseja. Então, em termos de brincadeira, muitas vezes com amigos, dizíamos muitas vezes: esta é a vida que eu escolhi. Às vezes, quando as coisas se tornam difíceis, porque não é se as coisas se vão tornar difíceis ou desafiantes, como nós gostamos de chamar mais na área do desenvolvimento pessoal, não é se as coisas se vão tornar desafiantes, não é se vão existir obstáculos, não é sobre se vamos ficar frustrados, desiludidos e desapontados. É quando e com que frequência. Então, este é o preço a pagar para algumas das decisões que nós precisamos de tomar e para viver e construir a vida que nós desejamos. Não existe progresso sem esta saída da nossa zona de conforto. E esta saída da nossa zona de conforto vai gerar aqui um conjunto de emoções. Não vai ser em linha reta, porque aquilo que eu acho que vai acontecer nem sempre é aquilo que acontece. Quando os meus clientes chegam às vezes frustrados e dizem: Ana Rita, aquele plano que nós tínhamos, eu não consegui cumprir exatamente como nós tínhamos definido. Porque, entretanto, eu quando comecei percebi isto e percebi aquilo. Isto é que é um planeamento. Um bom planeamento não é sobre nós acharmos que aquilo vai correr exatamente igual. É eu saber que eu estou aqui, que eu quero ir para aí, que eu tenho um plano de ação para lá chegar e pelo caminho eu vou descobrindo coisas. E eu até gosto de lhes dar este exemplo de: imagina que tu estás em Lisboa e que tu queres ir para o Porto. Então, tu metes no GPS e tu tens um plano, ele dá-te uma rota. Há coisas que tu que só vais descobrir no caminho. Há coisas que tu só vais descobrir, que há estradas cortadas. Provavelmente, se existe um acidente no caminho, um obstáculo no caminho,
Ele não te vai dizer antemão, porque se tu saíste agora e o acidente aconteceu minutos depois de tu ter saído, tu só vais descobrir quando estiveres no caminho. Então é exatamente isto quando nós falamos em planeamento. Quando nós falamos em planeamento, é sobre eu saber onde estou, para onde quero ir, ter um plano de ação e um plano estratégico bem delineado e ir conhecendo o caminho. Porque é no caminho que tu vais crescer, é no caminho que eu vou crescer, é no caminho onde nós vamos evoluir e progredir enquanto pessoas. Não é o resultado. O resultado é a consequência de um bom planeamento e do caminho que nós vamos trilhando e das zonas de conforto que nós vamos saindo. Então, primeira reflexão aqui, o primeiro nível, voltando aqui para o nosso tema da nossa live, apesar de nós estarmos a falar de planeamento, é sobre o bom uso do nosso tempo. Então, o primeiro ponto de todos, aliás, eu até vou partilhando aqui, vou escrever aqui no meu, que é para nós irmos ficando também com os níveis de que nós estamos aqui a falar. Então, o primeiro nível desta nossa reflexão é deixar de nos distanciarmos para ver a vida dos outros. É deixar de nos distrairmos para ver a vida das outras pessoas, então focarmos mais na nossa própria vida. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos escrever assim, olhar mais para dentro. Então, o primeiro nível é olhar mais para dentro. Significa o quê? Significa nós distanciarmos-nos para vermos mais a nossa vida e menos a vida das outras pessoas. É olharmos mais para nós e conseguirmos responder a esta pergunta aqui. Onde é que eu estou a usar o meu tempo? E reparem, eu só consigo responder a esta pergunta se eu começar a olhar mais para dentro. Porque se eu continuar a olhar para fora, o que é que vai acontecer? Eu vou estar sempre a ver a vida das outras pessoas. E depois leva-nos a outras questões que eu também refleti sobre. Vamos relembrar o que é que nós estamos a fazer aqui hoje, para quem, entretanto, está a chegar aqui ao nosso vídeo. O tempo é o nosso maior bem. Então, o tempo é o nosso maior bem levou-me a toda esta reflexão que nos leva a outra pergunta, que é onde é que eu estou a focar a minha visão? Onde estou a focar a minha visão? Mais uma vez, o que é que nós estamos a ver aqui? Nós estamos a fazer questões. O segundo nível é sobre nós identificarmos a nossa visão. Para que a nossa visão é importante? Se nós estamos a falar na questão do tempo, nós queremos aproveitar bem o nosso tempo. E para isso, há aqueles momentos em que nós chamamos os momentos de flow. E o que é que são os momentos de flow na nossa vida? São aqueles períodos em que o tempo parece desaparecer porque nós estamos completamente absorvidos numa determinada atividade que nos preenche. Conheces aquela sensação? É como tu estás a ler um livro que é um livro fascinante e de repente percebes que já passaram horas e tu não deste conta. Ou é quando nós estamos tão imersos num projeto que nos esquecemos de almoçar. Eu faço parte desse grupo, deixa-me saber aqui nos comentários se tu fazes parte desse grupo. Eu faço parte do grupo que quando eu estou tão envolvida que eu realmente esqueço-me e até me esqueço das coisas mais básicas. Não é que isto seja super positivo, mas quando nós estamos no fluxo, é isto que por vezes acontece. Então eu tenho uma pergunta para ti e tu podes colocar aqui nos comentários. Quando é que foi a última vez que tu te surpreendeste a olhar para o relógio e percebeste assim? Já passaram horas, mas eu estava tão envolvida naquilo que eu fazia que eu nem reparei. Quando é que foi a última vez? O que é que tu estavas a fazer? Coloca aqui nos comentários porque eu vou adorar também depois ler os teus comentários. E no nosso trabalho, no teu trabalho, onde é que são esses momentos de flow? Porque esses são momentos preciosos e que eles revelam uma parte natural de ti. Eles revelam o teu propósito, eles revelam talentos, eles revelam também, pode ser necessidades e também interesses teus. Para mim, os momentos de flow, olha, quando eu estou a fazer isto, o tempo já estou a olhar aqui para o relógio e estou a ver que o tempo está a passar e, portanto, nas minhas sessões com os nossos alunos do nosso método MAPA, da nossa mentoria, para mim são momentos em que o tempo passa a voar e passa mesmo a voar. As sessões com os meus clientes, o tempo passa a voar, eu posso passar
horas e horas em sessões, seja em grupo, seja a fazer aqui aulas, seja a partilhar contigo, que eu sinto mesmo que o tempo voa. Então é muito importante nós percebermos isto, perceber o flow, ou seja, para também nos ajudar a responder a esta pergunta: onde é que eu estou a focar a minha visão? E aqui uma pergunta que também é importante é: eu tenho uma visão para mim, eu tenho uma visão de onde é que eu quero estar daqui a 10, 5, 3 anos, eu tenho essa visão. E eu não estou a falar de metas, porque muitas vezes chegam, Ana Rita, eu quero saber criar objetivos. Ok, mas estes objetivos, na base desses objetivos está uma visão. Qual é que é a tua visão de futuro? Porque é a partir dela que nós começamos a trilhar o teu futuro. E eu vou partilhar algo no final da nossa live que eu acredito que é o caminho natural para ti. Depois se esta live está a fazer sentido, se este vídeo está a fazer sentido para ti, o caminho natural é algo que eu vou partilhar contigo no final da nossa live, que vai fazer muito sentido para ti. Então, o nosso segundo nível, e voltando aqui ao que estávamos a fazer. Então, no primeiro nível é o olhar para dentro, é nós conseguirmos, ao olhar para dentro, nós vamos perceber onde é que estamos a colocar o nosso tempo e vamos nos distanciar de ver a vida das outras pessoas, que muitas vezes só nos está a fazer distrair, e nós vamos aproveitar as respostas daquilo que corre bem na nossa vida. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos, neste segundo nível, eu vou olhar para dentro e vou identificar os meus momentos de flow. Ou seja, os momentos em que o tempo voa. Então, momentos de flow. Então, quais é que são estes momentos de flow, estes momentos de fluxo, estes momentos em que eu sinto que o tempo voa? Isto leva-nos para o nosso terceiro nível. E no nosso terceiro nível, algo que eu escrevi nesta reflexão é sobre a sabedoria para distinguir o que eu controlo daquilo que eu não controlo. Será que eu possuo a sabedoria para distinguir aquilo que eu controlo e daquilo que eu não controlo? E esta pergunta vem porque a oração da serenidade diz-nos: dá-me serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem para mudar aquilo que pode ser mudado e a sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então a serenidade diz-nos que eu preciso de 3 coisas importantes: de aceitar o que eu não posso mudar, de coragem para mudar o que pode ser mudado e da sabedoria para distinguir o que pode ser mudado do que não pode ser mudado. E esta oração é muito simples. A serenidade é algo que é muito simples, mas que talvez nós vivemos tão presos que parece-nos que a serenidade é algo muito distante de nós. Então, por vezes reside nesta sabedoria, e por isso é que a pergunta é: possuo a sabedoria para distinguir o que eu controlo do que eu não controlo? E não só possuir a sabedoria, é saber usá-la nos momentos em que nós mais precisamos dela. Muitas vezes, as nossas maiores prisões é nós querermos mudar aquilo que não está no nosso poder. Muitas vezes nós queremos mudar as outras pessoas, nós queremos mudar os acontecimentos, nós queremos mudar as situações e vivemos nesta prisão de as coisas deviam ser assim e aquela pessoa não faz aquilo que eu acho que é o correto. E o que é que acontece? Isto coloca-nos numa prisão. Coloca-nos e distancia, não só nos coloca numa prisão, como nos distancia de nós mesmos. Muitas vezes criando aquilo a que a vingança, muitas vezes de se aquele me fez aquilo, então eu também vou fazer. Eu vou responder na mesma moeda. E olha só o ciclo vicioso que isto se torna. E perdemos aqui um bocadinho desta consciência também, consciência social. Nós falamos em desenvolvimento pessoal e é importante nós também falarmos em desenvolvimento social. Porque estamos às vezes tão focados em nós, nos nossos interesses, em nos beneficiarmos a nós mesmos, em fazermos suprimir as nossas necessidades, que acabamos por ter atitudes que estão a prejudicar a outra pessoa. E eu digo acabamos e falamos no plural porque eu e tu também precisamos nos questionar todos os dias disto, que é: será que em prol de benefícios próprios, em prol de necessidades, em prol dos meus interesses, será que esta minha atitude vai estar a aproximar ou vai estar a afastar? E repara, muita da base disto tem a ver também com a intenção.
Então, muitas vezes nós não temos a intenção de magoar a outra pessoa. No entanto, é importante nós sabermos ler o contexto. Eu digo isto muito aos nossos alunos do nosso método MAPA. Saber ler o contexto, saber ler a situação, antes de nós tomarmos atitudes que potencialmente possam estar a prejudicar a outra pessoa. E agora, se isso nunca vai acontecer, que esta generalização nunca, provavelmente vai. Por isso é que existem palavras como desculpa, sabermos comunicar, sabermos reconhecer, quando nós também podemos falhar. Então a consciência social aqui é muito importante. E isto vem a propósito de quê? Desta questão de muitas vezes nós estamos tão focados em querer controlar o ambiente, em querer controlar o outro, em querer controlar a situação, que em prol das nossas próprias inseguranças, em prol até de nos beneficiarmos em nós mesmos, em prol dos nossos interesses, que estamos a prejudicar as outras pessoas. E este controle excessivo faz com que eu me distancie mais de quem é que eu realmente quero ser, na consciência da pessoa que eu quero ser, na consciência de como é que eu quero usufruir o meu tempo. Então, quando nós estamos tão focados em querer controlar tudo, o que é que acontece? Nós vamos querer mudar o outro. E não estamos a aceitar. Então, se não estamos a aceitar, e se esta é uma das premissas para a nossa serenidade, significa que muito provavelmente eu não esteja a viver com a serenidade que eu desejo e muito provavelmente eu possa não estar a usufruir o melhor do meu tempo. Então neste terceiro nível é perguntarmos, possua sabedoria para distinguir o que eu controlo daquilo que eu não controlo. Depois eu acabei por fazer aqui uma pergunta que é, será que sim? Será que eu possuo essa sabedoria? Sim. Então continuo a focar naquilo que eu controlo. E o que é que eu controlo? Os meus pensamentos, as minhas atitudes, controlo as minhas opiniões. Então tudo isto está sobre o meu controle. O que é que eu não controlo? Não controlo o outro, não controlo os acontecimentos, não controlo o tempo, meteorologia, não controlo muita coisa. E então voltar novamente a esta sabedoria é importante. Então aqui será que eu possuo esta sabedoria? Se sim, então continua a focar naquilo que tu controlas, porque isto vai-te trazer a serenidade e vai-te trazer um bom uso do teu tempo. Serenidade e bom uso do teu tempo. E sempre, nós vamos estar sempre, e por isso é que esta pergunta é importante, neste momento eu estou a possuir a sabedoria daquilo que eu controlo, daquilo que eu não controlo. Se não, então é um bom momento para quê? Para voltar novamente a focar naquilo que eu controlo. Porque não é sobre aquilo que sabemos, é sobre aquilo que aplicamos nos momentos em que nós mais precisamos. Então, naquele momento em que eu digo assim, não, neste momento eu não estou com a minha sabedoria, eu não estou a distinguir aquilo que eu controlo daquilo que eu não controlo, ou seja, eu estou muito mais focado naquilo que eu não controlo, naquilo que eu acho que, naquilo que a pessoa devia. Então, o que é que eu escrevi aqui? Pousar o telemóvel, parar com a distração. Porquê isto? Se eu estou focada naquilo que eu não controlo. Porque grande parte das vezes em que nós estamos muito mais focados e começamos a sentir todas aquelas emoções de comparação, vinda da comparação, sentirmos inadequados e até vazios, vem porque em algum momento eu fiz uma comparação. E hoje, como vivemos num mundo globalizado, e voltando àquilo que eu falava, referi há pouquinho sobre esta questão das redes sociais, nós entramos nesta comparação. Então, onde é que ela começa? No telemóvel, quando parece que o telemóvel agora é uma extensão do nosso braço. Então, este terceiro nível é nós conseguirmos reconhecer, focarmos naquilo que nós controlamos, na consciência da pessoa que nós queremos ser. Então, para isso eu tenho que parar com a distração. Então, a primeira premissa é parar com a distração. E fazer o quê? Aprofundar as respostas em cima. Então, onde é que eu estou a usar o meu tempo? Onde é que eu estou a usar o meu tempo neste momento? Onde é que eu estou a focar a minha visão? E repara, se eu não sei responder a esta pergunta, e se eu não sei responder aqui a esta pergunta, onde é que eu estou a focar a minha visão, então isto é um ponto interessante de eu começar a trabalhar. E isto vai me ajudar aqui. Possuo a sabedoria para distinguir o que eu controlo daquilo que eu não controlo. Significa que ao responder a estas perguntas, eu vou estar a focar mais em mim. Logo, eu vou começar a focar naquilo que eu controlo. Isto é super interessante. Fazermos esta reflexão é incrível. Ou seja, e repara, nós ao tomarmos a ação, tomarmos estas duas ações, ou seja, de pousarmos do telemóvel, de pararmos com a distração, de repente, ok, o que é que eu estou a fazer neste momento?
Isto está-me a aproximar mais da pessoa que eu desejo ser ou está-me a afastar? E qual é que é a minha visão? O que é que eu quero para mim, para a minha vida? Então isto vai-me ajudar a focar. Isto vai-me ajudar a ter sabedoria, não só ter a sabedoria, mas aplicar essa sabedoria no meu dia-a-dia. E ao fazer estas duas coisas, ao parar com a distração, seja ela qual for, se for o telemóvel ou outra qualquer, e aprofundar-me nas perguntas em cima, eu vou deixar a distração de ver a vida dos outros, ou seja, de estar a focar nos outros, logo isto dá-me um melhor uso do meu tempo e vai-me ajudar a focar o quê? Vai-me ajudar a focar naquilo que eu controlo, na construção da pessoa que eu desejo ser. O que vai beneficiar o quê? Vai beneficiar a minha visão. Reparem como isto é mágico, como isto é revolucionário. Porque significa que nós vamos estar a focar em nós. E o propósito da nossa vida não é nós termos grandes missões ou trabalhos aparentemente impactantes. A grande missão da nossa vida é focarmos naquilo que nós conseguimos controlar. Embora nós não podemos controlar todas as circunstâncias no nosso trabalho, nós podemos escolher como interpretamos essas circunstâncias. Nós podemos escolher o significado que lhes atribuímos. Repara como isto é mágico. Nós podemos escolher como interpretamos as circunstâncias e o significado que atribuímos. E isto é revolucionário. Isto é nós estarmos a viver em mais propósito. Não estamos a falar de grandes... O propósito não é sobre grandes missões, não é sobre algo aparentemente impactante. Está na forma como nós escolhemos ver e desempenhar as nossas funções diárias. Está em como nós escolhemos viver cada dia. E deixa-me partilhar contigo um exemplo muito poderoso, que desde que eu percebi isto, não é sobre aquilo que fazemos, mas a forma como nós interpretamos, que faz toda a diferença e que nos ajuda a viver muito mais alinhados, em conjunto com todo um conjunto de questões que são importantes nós respondermos. Por exemplo, eu não sei o que é que tu fazes, mas vamos imaginar que tu me dizes assim: olha, eu sou uma auxiliar de limpeza num hospital. Então deixa-me te dizer que se tu és uma auxiliar de limpeza num hospital, tu não estás apenas a limpar salas, tu estás a criar ambientes seguros onde pacientes possam recuperar e profissionais possam salvar vidas. Repara como isto é super poderoso. Então não é sobre a função que nós fazemos, é sobre os benefícios daquilo que nós fazemos. E para nós chegarmos lá, nós precisamos de nos aprofundar a nós mesmos. Nós precisamos de olhar mais para dentro e viver com um maior nível de propósito. Então repara como isto é poderoso. Tu és alguém que está a criar ambientes seguros onde pacientes possam recuperar e onde outros profissionais possam salvar vidas. Quando eu percebi isto, que nós podemos escolher a forma como interpretamos o nosso trabalho, nós podemos escolher o significado que lhe atribuímos, algo mudou profundamente na minha relação com o tempo. Porque já não era sobre falarmos sobre tempo perdido ou tempo ganho. Isso não existe. Tempo perdido ou tempo ganho não existe. Vamos esquecer esta questão do tempo perdido ou tempo ganho. Eu já volto aqui ao terceiro nível. Eu já escrevo aqui o terceiro nível. Mas vamos para isto. Tempo perdido ou tempo ganho. A verdade é que isto não existe. Não existe tempo perdido nem tempo ganho. Existe tempo investido. De forma consciente. Então é isto que é importante nós levarmos daqui. Porque este terceiro nível é foco, e ficando aqui é o foco no que controlamos. E o que é que nós controlamos? O que é aqui que nós controlamos? Nós controlamos, está na consciência de quem é que nós queremos ser. Então este foco está quem eu quero ser. Que vida é que eu quero construir? E reparem, que vida estou a construir? Repara, não é à toa que a nossa frase aqui, se me acompanhas, é: constrói a vida que tu desejas. Aliás, ali está: vamos construir a vida que desejamos com confiança. É aquilo. Isto foi um quadro oferecido pelos meus alunos
nós temos um grupo de alunos que depois chegaram aqui ao método MAPA, à evolução deles, e eles escreveram: vamos construir a vida que te desejamos com confiança, porque este é o nosso mote aqui, vamos constrói a vida que tu desejas com confiança. Então, mas primeiro de tudo partilha o teu poder único com o mundo e constrói a vida que tu desejas com confiança. Repara só, é isto que nós estamos cá a fazer, é ajudar-te a construir a vida, a encontrar significado. E encontrar este significado é sobre a interpretação que nós damos. Isto leva-nos aqui a uma pergunta que é uma pergunta central desta nossa reflexão. E a pergunta é: onde é que tu estás a usar o teu tempo? Será que ele está a ser investido em trabalhar em algo que te preenche? Ou está a ser gasto em tarefas que drenam a tua energia? Onde é que estás a usar o teu tempo? Está a ser investido em trabalho que te preenche ou gasto em tarefas que te drenam a energia? E repara, qual é que é a interpretação também que tu estás a fazer? Então, convido-te a fazer aqui uma pausa e a refletires honestamente sobre esta pergunta, até porque muitas destas reflexões eu sei que nem sempre são confortáveis. E isto leva-me para um outro ponto que nós falamos aqui bastante nesta nossa live, e já estamos mesmo a finalizar esta nossa live. Nós passamos grande parte do nosso tempo no trabalho e muitas vezes é como se nós estivéssemos a correr uma maratona interminável. E tal como uma maratona, se nós não soubermos para onde é que vamos, nós vamos estar a alcançar uma meta que é um fardo para nós. Então todos os dias tu estás a correr, mas não sabes para onde é que estás a correr. É por isso que tantas pessoas se sentem desmotivadas no seu trabalho, porque lhes falta propósito, porque lhes falta significado. E isto leva-me a uma distinção que é fundamental, que é a diferença entre ter um emprego perfeito ou nós realmente conseguirmos sentir-nos realizados profissionalmente. E eu vou aprofundar esta reflexão, não aqui, mas em algo que eu acredito que é o caminho natural para ti, que estás a assistir esta live. Por isso, tu já te perguntaste porque é que alguns dias passam a voar enquanto outros se arrastam internamente. A resposta pode estar precisamente no teu propósito, na forma como tu interpretas ou não aquilo que tu fazes. Pode estar na forma como tu aproveitas o teu tempo. Pode estar na forma como tu usufruis do teu tempo. Porque o propósito não é apenas nós termos um trabalho que é agradável. O propósito é a relação que nós temos com o tempo, que é o nosso maior bem. Então eu vou repetir. O propósito não é sobre termos um trabalho que é agradável. O propósito, fundamentalmente, é a relação que nós temos com o nosso tempo, que é o nosso maior bem, que foi a nossa reflexão de hoje. Para concluir a reflexão de hoje, eu quero-te deixar aqui com alguns pensamentos, e o principal deles é, sem dúvida, este pensamento de que o tempo é o nosso maior bem. Então, esta é a reflexão central desta nossa live de hoje, que é: o tempo é o nosso maior bem. O tempo é o teu maior bem. Então, nesta reflexão que eu partilhei hoje, eu partilhei 3 níveis, que são aqueles níveis deste tempo é o nosso maior bem, que é olhar mais para dentro, que é ter estes momentos, identificar e valorizar os teus momentos de flow e focar naquilo que tu controlas. Quem é que eu quero ser? Que vida é que eu estou a construir? São perguntas fundamentais. Porquê? Porque não é sobre nós falarmos em tempo perdido ou tempo ganho, nada disto existe. É o tempo investido conscientemente. De que forma é que eu estou a investir o meu tempo? E repara, voltando a um ponto que eu falei nesta nossa live também, muito importante termos esta consciência social do outro. Esta reflexão é sobre o tempo, é sobre o propósito, e isto abre-nos portas para uma transformação muito mais profunda na tua vida, na nossa vida profissional. E eu tenho visto isto a acontecer com centenas de profissionais, clientes, alunos que chegam até mim, quando efetivamente conseguem perceber esta relação com eles, com o tempo, a vida ajuda aqueles que se ajudam. Eu gosto desta frase, que penso que é do Robin Sharma: a vida ajuda aqueles que se ajudam. E por isso este tema merece mesmo ser explorado com mais profundidade, e é por isso que eu te quero convidar para algo muito especial. Nos próximos dias eu vou disponibilizar uma aula, que é uma aula gratuita, onde nós vamos aprofundar este tema do propósito.
que está muito conectado com esta relação com o tema. E nesta aula gratuita tu vais descobrir os 6 sinais da falta de propósito, que são muito importantes para que tu comeces a fazer mudanças. Vais descobrir quais é que são os benefícios de tu trabalhares com propósito e também vou partilhar contigo estratégias práticas para tu descobrires e renovares o teu propósito, mesmo sem mudar de emprego. Tudo o que eu vou partilhar contigo não tens que fazer uma mudança. Estratégias que eu vou partilhar sem mudar de emprego, como é que tu podes construir, descobrir, renovar o teu propósito, falar-te sobre os sinais de falta de propósito e dos benefícios transformadores de trabalhar em propósito. Portanto, eu vou disponibilizar essa aula gratuitamente. Fica atenta, tanto aqui no YouTube e nas minhas redes sociais, em anaritacosta.pt no Instagram. E eu espero que esta reflexão de hoje tenha tocado algo dentro de ti. Se esta aula te ajudou, deixa-me saber aqui nos comentários como é que te ajudou. Se conheces alguém a quem esta aula live possa fazer sentido, a nossa aula ainda vai ser, portanto fica atento porque vamos disponibilizar esta aula sobre como tu transformares o teu trabalho numa fonte de realização. Esta aula é sobre como transformar o teu trabalho numa fonte de realização. Esta aula vamos mais profundamente e é a continuação natural daquilo que nós estamos a trabalhar ou que nós falamos aqui. Então, se conheceres alguém a quem esta aula possa fazer sentido, partilha com essa pessoa. Vou adorar saber os teus comentários aqui em baixo e já sabes, abraça as pessoas que tu amas e continua a partilhar com o mundo o teu poder único e a construir a vida que tu desejas com confiança. Até já!